dos médios, um espírito chamado São Benedito. A pergunta é a seguinte: é possível dedicar-se ao espiritismo de forma fria e ainda atrair a si outras criaturas para a doutrina? Espiritismo é encantador. E não tem como falar de espiritismo de forma fria, desanimada, sem energia. Espiritismo é força viva, é energia renovada em nossos corações, é Jesus conosco, é Jesus ao nosso lado. Então, falar de espiritismo, precisamos falar com ardor. E para falar com ardor, precisamos amar essa doutrina. E para amar essa doutrina, a gente precisa se esforçar para vivenciar essa doutrina. A gente poderia pensar: eu queria tanto amar essa doutrina, eu queria tanto amar a Jesus. Não tem como amar a Jesus e não vivenciar os seus ensinamentos. Não dá, não dá. Só dá para amar a Jesus se a gente busca viver as suas lições. Porque a partir do momento que a gente se esforça para vivenciar, os bons espíritos se aproximam de nós. E aquela presença bondosa, a gente já sente uma energia diferente. Paulo disse assim, em certa ocasião, disse assim: já não sou eu mais que falo, o Cristo fala por mim. Dá perfeitamente para entender o Paulo. Por quê? Porque Paulo estava sentindo a presença de Jesus com ele. É uma energia diferente. A pessoa que está falando em nome de Jesus e que fala com ardor, ela sente essa energia diferente. Ele nos diz: é bela e santa a vossa doutrina. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que quer chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais será contado. Ele fala aqui no sentido, não de proselitismo, a gente não deve se apegar à letra. Porque poderíamos dizer: o espiritismo não faz proselitismo. Não faz proselitismo, nesse termo não vai fazer proselitismo. De a gente estar aqui e a gente vai lá para a esquina e fica convidando e falando os adeptos, convidando o povo para seguir o espiritismo. Isso não funciona. Ele vai explicar mais adiante que isso não funciona. Não é falar por falar. Temos que falar de forma diferente. E para falar de forma diferente, temos que fazer algo diferente em nós. Aí ele vai falar. Mas para isso, cumpre não abraçar friamente a doutrina. Cumpre não abraçar friamente a doutrina. É preciso fazer com ardor, e esse ardor deve ser multiplicado, porquanto Deus está conosco sempre que fazeis o bem. Veja que ele é bem claro. É preciso fazer com ardor, é preciso fazer com vontade. É preciso se empenhar, é preciso se esforçar. Reservar um horário para minhas leituras, para o meu trabalho, dedicar aquele tempo para as minhas orações, para o meu contato com Deus, mas não só isso. No dia a dia, procurar vivenciar essas lições. Viver o bem, principalmente em nossos corações. Sentimentos. Observar como andam os nossos sentimentos com os nossos irmãos, com o outro. O trato com o outro é fundamental para nós. Então, à medida que a gente vai se moralizando, à medida que a gente vai melhorando com o outro, a gente vai sentindo esse ardor. Por quê? Porque a doutrina ela está nos ensinando. E quando a gente começa a procurar viver na nossa vida, a gente começa a aumentar esse ardor. Por quê? Porque os bons se aproximam de nós. Eles são tão maravilhosos. Não é com muita coisa, não. É com pouquinha coisa. Todos os que frequentam, por exemplo, essa casa. A gente fala com um público grande, porque esses trabalhos vão para a internet. Então a gente fala de uma maneira geral. Mas as pessoas que frequentam essa casa, todas essas pessoas são conhecidas dos orientadores espirituais dessa casa. Com toda certeza, a orientadora espiritual dessa casa, os protetores dessa casa, conhecem todos vocês. E sabe, conhece o coração de cada um. E sabe os esforços empreendidos por cada um. E tenham a certeza que cada um está sendo assistido na medida do merecimento. Tenham certeza que eles não desampararam ninguém. Isso eu tenho absoluta certeza. Absoluta. Muitas vezes a criatura chega muito aflito. Ore por mim, às vezes não dá nem tempo de orar. E a criatura já ficou boa. E a criatura
E a espiritualidade, sabendo dos seus esforços, vai lá e ajuda. Vai lá e orienta, vai lá e se aproxima de você. A aproximação dos bons já dá esse ardor. Meu Deus, como eu tenho recebido. E como nós somos ingratos, que a gente nem se apercebe que a ajuda está chegando a nós através de todo um trabalho espiritual realizado. De todo o esforço da espiritualidade, daquela equipe espiritual que está se empenhando em nos ajudar na nossa vida, também material. Lógico, para que a gente tenha mais força, para que a gente tenha mais ânimo, para que a gente tenha mais coragem, para viver o bem na terra. Porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente não pode ficar naquela que a gente costuma ficar, eita, a coisa não vai dar certo. Tudo vai dar errado, quando começa aquela ladainha, não para mais. Tem uma criatura aqui que nos disse um certo dia, a vontade que dá é de deitar e esperar a morte chegar. Aí a gente olhou para a criatura, minha filha, você é tão novinha, a morte vai demorar, é melhor você se levantar e reagir, porque a morte não vai chegar tão cedo para você. Não era uma premonição, não era algo que a gente estava vendo, mas uma criatura de 20 anos, minha filha, se morrer, se desencarnar com 80, vai esperar muito tempo deitada e não vai fazer nada. E a criatura reagiu e a coisa começa a andar. Então a gente precisa fazer a nossa parte para que os bons espíritos nos ajudem. Então todos os que atraídos serão outras tantas ovelhas que voltaram ao aprisco. Ai, que alegria! É a alegria dos espíritos superiores, é a alegria dos homens de bem, é recolher essas ovelhas perdidas do Pai para que elas voltem ao aprisco. A maior alegria de um homem de bem, a maior alegria de um espírito de bem é recolher uma ovelha. Basta uma ovelha para nos trazer uma grande e imensa alegria. A volta do filho pródigo à casa do Pai. E é esse o trabalho que devemos fazer na terra, a nossa melhoria espiritual. E assim sentiremos o ardor desses espíritos. Esses espíritos têm um ardor imenso, um amor profundo pelo espírito, porque quando eles voltam para o mundo espiritual, eles veem a beleza do espiritismo na terra. Eles veem o encanto que é uma doutrina libertadora e que muitas vezes os homens não souberam aproveitar. Muito triste de ver. Os espíritos são unânimes em dizer, muito triste de ver as criaturas abraçarem o espiritismo e não se melhorarem, e não fazerem o que é preciso fazer. Que tenhamos muito amor ao espiritismo, mas que tenhamos amor a nós mesmos, vencendo a nós mesmos, que precisamos vencer a todo momento. Que Jesus nos abençoe, que a paz esteja conosco. Muita paz a todos.